Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um episódio aqui do quadro do projeto, Código Civil Comentado. Eu sou Felipe Alencar e hoje eu vou falar com vocês sobre o artigo 8º do Código Civil, que trata sobre o Instituto da Comoriência. Meus amigos, o que eu preciso que vocês saibam antes, ou melhor, o que eu preciso para falar com vocês antes de falar sobre a comoriência é sobre o artigo 6º do Código Civil. O artigo 6º do Código Civil, ele vai falar sobre o termo final da pessoa natural, tudo bem? Basicamente, ele diz de que a morte é o fim. E de fato é, para muitos é o fim. Então pense bem, com a morte cessa a pessoa natural. Só que o artigo 6º ele ainda revela para a gente uma outra coisa. Ele diz de que a morte também pode ser presumida. E é esse o grande ponto aqui para a gente poder tratar sobre a comoriência, que talvez facilite você a compreender este instituto, que para o aluno de primeiro ano, para o aluno que está estudando pela primeira vez isso, é um instituto bem complicado. Veja só, segundo a Maria Helena Diniz, ela faz um paralelo de que a comoriência ela é o mesmo que a morte simultânea. É justamente isso. Então, pense bem, comoriência é morte simultânea. O que você precisa saber além disso? Veja só, o artigo 8º, fazendo aqui uma breve leitura, diz o seguinte: se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes procedeu aos outros, presume-se-ão simultaneamente mortos. Isso quer dizer que se duas pessoas estiverem, por exemplo, em um veículo automotor, em um carro, podendo até mesmo numa moto, enfim, duas pessoas juntas ao mesmo tempo, elas sofrem um acidente e morrem as duas. Se não for possível dizer qual das duas morreu primeiro, naquele acidente, naquele evento fatal, então vai ser atestado a morte simultânea. Basicamente, vai estar dito na certidão de óbito, por exemplo, de que Rodolfo e Rodrigo faleceram no dia tal, às 11 horas da manhã. Ponto. Será uma morte simultânea. Só que se o Rodolfo e o Rodrigo, nesse exemplo que eu acabei de entregar para vocês, forem apenas amigos, forem pessoas que não têm uma relação sucessória entre si, ok, não tem nenhum problema. Porque a comoriência, apesar dela fazer você entender, ou melhor, apesar dela dar esse respaldo sobre o momento da morte, ela não vai importar em relações que não têm esse vínculo sucessório. Ela tem maior peso na questão sucessória, tá bom? Então, vamos aqui para um outro exemplo, ok? Imagina que João e Maria, dois casados, duas pessoas casadas, eles estão num cruzeiro. Cruzeiro, obviamente, em alto mar. E aí, esse cruzeiro vem a naufragar. Nesse naufrágio, tanto o João quanto a Maria falecem. Seja uma morte que foi atestada, porque encontraram o corpo dos dois e tudo mais, seja uma morte presumida, em que não foram encontrados os corpos, tá bom? Então, mesmo que seja uma morte atestada, que há os corpos, é uma morte, vamos dizer assim, real, ou que seja uma morte presumida, ambos morreram naquele evento, no evento naufrágio. Não sendo possível atestar quando que um faleceu e quando que o outro faleceu, e o quando aqui eu me refiro ao momento exato, a hora, minuto e segundo, não sendo possível atestar isso, então eles vão ser presumidamente mortos. Só que veja o seguinte, João é casado com Maria, então entre eles há uma relação sucessória, porque na morte de uma pessoa, o seu cônjuge vai sucedê-lo. Seja, por exemplo, na questão patrimonial, vamos falar justamente sobre isso, na questão patrimonial. Então, pensem bem, de repente, o João, ele tinha vários imóveis que ele conseguiu antes de casar com a Maria. E aí, quando eles casaram no regime de comunhão parcial de bens, só comunicando os bens que ambos conquistassem durante a constância do casamento, ok? Então, João tinha vários imóveis que ele conquistou antes de casar com a Maria. Eles, uma vez casados, e o João não tendo outros sucessores, ele morrendo, esses bens passariam para Maria. Só que, aliás, e mesmo na hipótese dele ter outros sucessores, a Maria, ela seria, na ordem de vocação, o João não tendo ascendentes,
ela seria a primeira a receber esse patrimônio do João, tá bom? E aí o que eu quero dizer aqui para vocês é que não havendo a certidão de óbito, não atestando, não tendo a certeza quanto o momento da morte dos dois, sobre quem morreu primeiro e quem morreu por derradeiro, né, por derradeiro, então vai se dizer que os dois morreram simultaneamente, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então o João, ele, que normalmente passaria, né, morrendo primeiro do que Maria, ele normalmente passaria os seus bens para Maria. Como ambos morreram ao mesmo tempo, eles nada a se falar de comunicação, de sucessão de um por outro. Um não herda o patrimônio do outro. Compreende essa situação? E é isso que a comoriência vai importar para os fins sucessórios. E aqui é onde você vai realmente entender esse tema. Porque se havia uma possibilidade de sucessão, essa sucessão não vai acontecer entre eles, entre o João e entre a Maria, porque eles morreram no mesmo evento ao mesmo tempo. Na verdade, não importa a questão do local, do evento, porque poderia, vamos supor, que o João, nesse naufrágio, tivesse subido em um bote salva-vidas. E a Maria subiu em um outro bote salva-vidas. Eles estavam em 2 botes salva-vidas distintos. E aí eles pegaram e faleceram também, porque os seus botes vieram a naufragar, só que cada bote já tinha tomado. Pensem assim, pensem dessa forma. Os botes eles foram para locais totalmente distintos, só que aqui nesse local bem mais distinto, o bote da Maria naufragou e também o bote do João naufragou. Ambos morreram, locais diferentes, só que não se foi possível atestar quem que morreu primeiro. Não haviam testemunhas, não havia nenhum registro, como por exemplo de vídeo, de foto ou documental, enfim. Não havia um registro para dizer quem que morreu primeiro, quem que morreu por derradeiro. Em consequência disso, mesmo que em locais distintos, essas pessoas elas vão ser consideradas simultaneamente mortas e por conta disso haverá um Instituto da Comoriência. A respeito disso, né, e a respeito dessa questão sucessória, a Maria Helena Diniz, ela vai dizer mais uma vez o seguinte, que esse artigo ele vai ter grande repercussão na transmissão de direitos, pois se os comorientes são herdeiros um dos outros, não há transferência de direitos, um não sucederá o outro, sendo chamados à sucessão os seus herdeiros. Então imaginem que o João, ele teve um casamento antes de casar com a Maria, e nesse casamento anterior, ele tinha filhos. E aí a Maria, também, no casamento anterior dela, também tivesse filhos. Só que eles tiveram filhos na constância desse novo casamento. E aqui eu quero que vocês parem e até mesmo voltem esse vídeo para poder entender, porque é complicado de entender. Mas então eles tiveram filhos nos casamentos distintos e no casamento dentre eles, correto? Se há a comoriência, então os filhos tidos na constância do casamento vão herdar uma parte e os filhos do João, tidos no casamento anterior, vão herdar uma parte relacionada a ele, mas nada em relação a Maria. Da mesma forma, os filhos da Maria vão herdar alguma coisa em relação a ela, no casamento anterior, e os filhos da constância do novo casamento herdarão aqui. Porém, os filhos do João nada receberão a título de herança do patrimônio tido por Maria antes da constância do casamento. Compreende essa situação? Compreende? Porque não há sucessão entre o João e entre a Maria por conta da comoriência. Porque, pensem bem, uma pessoa falecida, ela não pode receber herança de ninguém. Então, se eu quiser deixar uma herança para o meu amigo que faleceu, mesmo que seja por testamento, esse meu amigo não vai receber, ele já faleceu. Da mesma forma, se ele em vida, eu coloquei em vida, né, ele em vida, estando vivo, eu coloquei o nome dele no meu testamento. Só que ele morreu primeiro, eu nunca alterei o meu testamento, e aí eu vi a falecer. Ele não vai receber, porque pessoa falecida não recebe herança. Não há herança para pessoas falecidas, ok? E aí onde vai morar essa questão da comoriência para vocês terem total sentido da coisa. E aí, ainda relacionado a essa questão de sucessão, a Maria Berenice Dias, ela vai dizer o seguinte, não havendo a possibilidade de saber quem é herdeiro de quem, a lei presume que as mortes foram concomitantes, desaparece o vínculo sucessório entre ambos. Com isso, um não herda do outro e os bens de cada um passam aos seus respectivos herdeiros. E foi isso que eu acabei de dizer.
vai passar aos seus respectivos herdeiros. Um outro exemplo para ver se facilita ainda mais. Novamente, o João e a Maria. Imagine que é o primeiro casamento dos dois. Eles se casaram entre si. E aí eles não tiveram filhos na constância desse casamento. Nenhum filho. E aí no naufrágio o João morreu, a Maria morreu também. Então ambos falecidos e, ainda para piorar a situação, foi comoriência. Não há como dizer quem que é herdeiro de alguém ali, tá bom? Não há sucessão então entre eles. Nesse caso, imaginando que eles não tivessem descendentes, e imaginando também que eles não tivessem nem mesmo ascendentes, vamos já jogar para os colaterais, para os herdeiros colaterais. Vamos pensar nos irmãos. Então, os irmãos, eles iriam receber essa herança, né? E a herança seria, o irmão da Maria iria receber a parte relacionada ao patrimônio da Maria, certo? E os irmãos do João iriam receber a herança relacionada à parte do patrimônio do João. Compreendem? Não iria o irmão do João receber nenhum centavo do patrimônio da Maria. Da mesma forma, a recíproca é verdadeira, então os irmãos da Maria não receberiam nenhum centavo de patrimônio relacionado à herança deixada pelo João. Compreenderam essa situação? Então a comoriência ela vai se resumir de uma forma bem simples, ao tempo, mas não ao lugar. Então, ao tempo em que duas pessoas morrem. Se essas pessoas morrem ao mesmo tempo, não sendo possível dizer quem morreu primeiro e quem morreu por derradeiro, vai se dizer então que elas morreram ao mesmo tempo. 2, 3, enfim, quantas mais pessoas puderem entrar nesse plural, ok? Só que essa morte não precisa ser, como já foi dito nesse episódio, no mesmo local. Pode ser que a morte tenha acontecido em locais distintos. Então imagine, novamente, o exemplo, agora para facilitar mais ainda, o exemplo de duas pessoas casadas, que então teriam sucessão entre si, que pegaram voos distintos. Um ia de São Paulo para Portugal e o outro estava indo de Belo Horizonte para, sei lá, para o Rio de Janeiro. E aí o acidente, acontece um acidente aéreo. Nos dois aviões, ao mesmo tempo, no mesmo momento eu digo, ao mesmo horário. Imagine às 11 horas da manhã, mesmo horário. Aconteceu o acidente aéreo. Morreram. Foi possível dizer qual dos dois que morreu primeiro? Não foi possível. Então, esquece. Agora, se for possível comprovar de qualquer forma que seja, documental, testemunhal, tem um vídeo, tem uma foto, esquece. Se é possível falar quem que morreu primeiro e quem que morreu depois, mesmo que a diferença seja de segundos, então não há o que se falar em comoriência. É aqui onde a comoriência acaba, quando há a possibilidade de eu atestar quem que faleceu primeiro e quem que faleceu por derradeiro. Tudo bem? Meus amigos, essa é a nossa revisão do Código Civil comentado sobre o artigo 8º, que trata sobre o Instituto da Comoriência. Eu espero que vocês tenham compreendido esse artigo que não é de fácil compreensão mesmo, requer muita leitura, requer muito estudo. E se por acaso vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo pelas redes sociais, pelo Instagram, no @_felipe.alencar_, que é o meu Instagram pessoal, e também tem o meu Instagram, que é um perfil mais jurídico, que é o @direitonocast, ok? Então vocês podem estar entrando em contato comigo por qualquer uma desses dois canais, que eu posso estar tirando a dúvida de vocês a respeito desse tema. E também deixa um comentário aí embaixo, que aí de repente eu posso estar também tirando essa dúvida para você. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? E lembre-se, deixa o joinha, se inscreve no canal, comenta aí embaixo, compartilha com seu amigo, seja feliz. E não se esqueça de se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima revisão do Código Civil comentado. Tchau, tchau.